Você está ouvindo uma bomba de informação aí que você que está nos ouvindo do outro lado, só o que foi passado aqui nesses primeiros 15 minutos de podcast aqui é o conceito chave. Eu quero que vocês entrem em contato uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A maior parte dos vendedores tem um repertório muito fraco. Então não sabe nem o que falar, não sabe o que fazer. É importante que a equipe comercial conheça o lançamento, é importante que a equipe comercial tenha isso no seu enxoval de comunicação com o cliente, mas é muito importante que a empresa tenha canal de contato direto com o cliente. E veja que no fundo tudo está conectado. A gente está dizendo informação é ouro, ok? É poder. Porque a empresa fala tanto assim, a gente cuida bem dos nossos clientes, mas não cuida bem se o seu banco de dados está um lixo. Isso quer dizer que você cuida muito mal do seu cliente. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano. Estamos aqui pilotando mais um nosso programa semanal de gestão, liderança e vendas, o podcast Venda Mais. Marcelo e eu, é a primeira gravação, né, Marcelo, do ano. Então, para você que está ouvindo ou está assistindo, você já deve estar pegando uma sequência, mas a gente sempre grava antecipadamente. E aí é legal, porque é uma super oportunidade de reconectar, reencontrar, né? Conte pra gente como foi sua virada de ano depois, mesmo que a gente esteja escutando isso aqui, né? Não interessa quando, conte pra gente como está sendo seu ano, como é que foi janeiro, né? O que você está fazendo pro carnaval, compartilhe com a gente. Essa aqui é uma conversa de verdade entre nós, né? E a ideia é realmente a gente se aproximar. Então, compartilhe, curta, comente e participe mesmo, que a gente adora quando a gente sente que está, na verdade, numa roda, né? Não é só o Marcelo e eu, é o Marcelo, eu e você que está nos vendo ou nos ouvindo. Hoje a gente quer fazer uma coisa bem interessante, né? O Marcelo está trazendo algumas práticas que estão sendo implementadas em empresas onde a gente está fazendo um trabalho, né, de acompanhamento da área comercial. E a gente queria compartilhar com você, porque a gente estava, né, conversando antes de começar a gravação, e realmente é algo que pode ser muito útil para todas as empresas, porque a gente vê que é um dilema comum, que é a comunicação com clientes e com prospects, né? Como organizar isso, como fazer que seja mais eficiente e que seja, inclusive, mais consistente, porque às vezes a gente, né, começa algumas coisas, depois para, algumas coisas não estão funcionando, aí tem um departamento que faz uma coisa, outro que faz outra, não se comunicam. Como que a gente alinha tudo isso? Sobre isso que a gente quer falar hoje. Então, Marcelo, super bem-vindo. Que legal estar aqui com você de novo. Conta aí pra gente o que a gente está inventando nessas empresas pelo Brasil e o que está dando certo. Fala, Raul, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo. Prazer estar aqui com todos vocês nos ouvindo aqui no podcast Venda Mais. Olha, o assunto hoje é super importante na minha visão, porque a gente faz um tempo já que fala de fusão de marketing e vendas muito forte, e nós temos visto as empresas trabalharem isso muito bem na geração de lead. Trazer e atrair clientes numa fusão muito bacana entre marketing e a área comercial e vendas. Porém, depois que o cliente cai para dentro da empresa, depois que o cliente se torna efetivamente cliente, ou pelo menos recebe uma proposta da empresa, eu vejo que as empresas colocam a responsabilidade de comunicação em cima da sua equipe comercial. E quando eles colocam a responsabilidade de comunicação em cima da sua equipe comercial, eles meio que terceirizam a responsabilidade de comunicação com o cliente. Aí eles fazem, por exemplo, um lançamento de produto. E quando eles fazem o lançamento do produto, eles esperam que a equipe comercial comunique com os clientes sobre o lançamento de produto. Cliente ativo na carteira ou clientes que já receberam alguma proposta. Veja, é importante que a equipe comercial conheça o lançamento, é importante que a equipe comercial tenha isso no seu enxoval de comunicação com o cliente, tenha isso disponível no seu WhatsApp para mandar para o cliente e tudo mais. Mas é muito importante que a empresa tenha canal de contato direto com o cliente. É muito importante que a empresa envie mensagem direto para o cliente, seja via e-mail, via WhatsApp, para que ela comunique com o cliente e ela assuma esse canal. Você pode falar, Caetano, mas se o vendedor e o representante fizerem isso também, não vai ser uma sobrecarga? É melhor ter uma sobrecarga do que ter um cliente que não recebe informação da empresa, certo? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre isso, sobre como a empresa deve emitir informação em direção aos clientes que já estão na carteira. A sensação que eu tenho é que lead está muito bem trabalhado, mas o cliente da carteira nem tanto. E você sabe que uma das coisas que eu defendo há muito tempo é que tenha comitê de cliente.
Você vê, às vezes, um monte de comitês dentro das empresas e deveria ter um comitê de cliente. E o comitê de cliente, de certa maneira, ajuda muito a dizer, ok, estamos comunicando corretamente com o cliente, o que vamos comunicar esta semana? E você vê que você pode ter departamentos diferentes dentro do mesmo comitê, então todo mundo sabe o que está acontecendo, está todo mundo alinhado e não tem um excesso de comunicação. Às vezes, o que eu sinto é que as empresas, e até é fácil de entender isso, porque eu quero organizar, então eu terceirizo a questão da comunicação para um departamento. E às vezes esse departamento, às vezes, até é uma pessoa. E ela tem que comunicar 18 mil coisas com prioridades diferentes. Acaba se perdendo isso. Então, Marcelo, você estava contando, por exemplo, que na Venda Mais a gente tomou a decisão de dizer, não, vai sair um comunicado a cada 15 dias, eu acho que é o que está sendo decidido. E tem funcionado muito bem, né? Como é que funciona isso? Exatamente, tem funcionado bem, né? Vai por e-mail, vai por WhatsApp, uma comunicação cliente. E você sabe, Raul, que é uma coisa muito bacana? Isso a gente vê em todo o mercado. Quando você começa a forçar a empresa a mandar comunicação para o cliente, sabe o que acontece? A empresa começa a olhar e falar, pô, eu não tenho o que contar. Olha que louco isso. E aí ela começa a ter que gerar informação. Porque é muito fácil jogar o vendedor no mercado, jogar o representante no mercado e falar para ele bem assim, cara, vai lá e conversa com o cliente, vai lá e vende. Mas quando a empresa começa a ser geradora de conteúdo para os clientes ativos na carteira, ela começa também a ajudar a equipe comercial a ter assunto para trabalhar com o cliente. Então, às vezes, é um produto que o cliente não está muito acostumado a comprar, que ela comunica, isso faz com que a equipe comercial também fale sobre esse produto com o cliente. Isso pode ser sobre um serviço que a empresa presta, que o cliente eventualmente utiliza muito pouco e ela estimula o cliente a utilizar. E então, quando ela comunica com o cliente, ela também comunica com a sua equipe comercial. E ela dá argumentos para a equipe comercial. Então, imagina, se você faz toda semana, a cada 15 dias, vamos dizer, a cada 15 dias, no final do ano você deu para a sua equipe comercial 24 motivos para comunicar com os clientes. 24 histórias novas que você vai para contar. E veja que essa história foi gerada pelo gestor comercial, ou por um caso positivo que aconteceu no mercado com a equipe comercial, ou por um cliente que teve sucesso consumindo ou revendendo o produto que você vende. Então veja que você começa a ser um gerador de conteúdo para o seu cliente, o que é o objetivo, mas também para a sua equipe comercial, dando subsídio para isso. Se você olhar pelo prisma da equipe comercial, isso é uma capacitação. Isso é um treinamento. E se você olhar para o cliente, é manter ele conectado com a empresa. E para o gestor, tem uma coisa muito importante, que é a revisão do posicionamento do gestor dentro da empresa. Que às vezes o gestor comercial está acostumado a fazer uma série de coisas, mas não é o cara que está acostumado a pensar, pô, que conteúdo a gente pode mandar para o nosso cliente? O que é relevante? Porque ele sempre terceirizou isso para a equipe comercial. E agora ele precisa também fazer parte desse fluxo de informações para manter o cliente informado e o cliente conectado. Então, acho que isso é super importante, é mais um atributo, traz marketing para perto, faz tudo isso, mas na minha visão isso é super importante, porque há muito tempo eu escrevi um artigo na Venda Mais, mas há muito tempo, não sei eu quantos anos, que falava, esses dias até citei isso daqui, seduzimos o cliente e levamos para o driving, né? Esse artigo era... Driving, acho que as pessoas muitas vezes nem sabem o que é, mas cara, você leva lá para namorar num lugar horroroso lá, né? Então, eu vejo que a gente tem uma esteira de geração de leads, de nutrição de leads super bacana, quando o cara vira cliente, joga na mão da equipe comercial e faça com ele o que quiser. Não, não pode ser assim. É preciso ter continuidade nesse relacionamento e nessa nutrição de informação para esse cliente. E você vê que tem outro assunto que para mim é super importante, que é o seguinte: quando eu terceirizo as coisas, eu vou ter heterogeneidade, vamos chamar assim, eu vou usar esse termo. Então, um vai estar fazendo de um jeito, outro vai estar fazendo de outro jeito, um faz toda semana, outro faz a cada 15 dias, um faz por e-mail, outro faz por WhatsApp, ou seja, vira uma bagunça, e a empresa não tem um padrão de verdade. Quem tem o padrão é o vendedor ou a vendedora que está se comunicando, porque eu, no fundo, terceirizei esta responsabilidade. Eu que criei como gestor esta... E a equipe respondeu, cada um fazendo do seu jeito, inclusive alguns não fazendo, e outros fazendo muito bem. Se eu padronizo, eu pelo menos subo a régua, a média. Né? Então, por exemplo, quando você diz, ok, o que nós vamos mandar esta semana ou a cada 15 dias, para quem não está acostumado, no começo pode até ser um desafio, mas depois passa a ser uma rotina natural. É a mesma coisa quando a gente diz, porque a lógica é muito parecida de comunicação com a própria equipe, como você estava falando. Então, se eu tenho criação de... eu sou um líder.
A gente gosta muito de líder que pega e grava um áudio e manda para o WhatsApp para a equipe toda, por exemplo. Tipo, vamos começar a semana bem, ou vamos terminar a semana bem, ou vamos comunicar coisas. Esta comunicação, no fundo, eu acho que é o jeito de ser. É como nós pensamos em relação a algumas coisas, né? Tem a ver com transparência. Mas essa questão de tornar um pouco mais consistente e constante o trabalho, eu acho fundamental. É aquela história que a gente fala muito do planejamento. Se eu faço com que cada vendedor faça o seu planejamento, uns vão estar fazendo, outros não vão estar fazendo. Vão prospectar, uns vão estar fazendo, outros não vão estar fazendo. Como que lida quando não sei o que dá? Uns vão estar... A comunicação é a mesma coisa. Note como, no fundo, você que está nos vendo, nos ouvindo, você vai ver o Marcelo e eu defendendo muitas vezes isso. Traz de volta, certo? Assume isso e padroniza para que você tenha confiança e qualidade, certo? E depois você pode ter iniciativas extras, que ótimo, mas aí quando tem uma iniciativa extra, você volta e traz para dentro e diz, ok, podemos fazer com que todo mundo faça, certo? Então, um vendedor fez uma coisa diferente, legal, podemos trazer isso aqui para a nave-mãe e fazer com que isso se espalhe para todo mundo? Então, veja, de novo, toda vez que eu terceirizo a responsabilidade de alguma coisa, eu vou ter esses altos e baixos e a gente está defendendo, não, traga para cá e torne consistente. Marcelo, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Perfeito, Raul. Eu acho que é muito importante que você falou, revisar o conceito que a gente tem batido aqui nos nossos podcasts todos. Tem que trazer o controle para dentro da empresa. Se a equipe fizer algo extra, é extra. O problema é que se você esperar a equipe fazer, fica os buracos muito grandes dentro da equipe. Então, eu acho isso super importante como conceito. A gente acredita de verdade nisso. E um ponto super importante, por exemplo, vou exemplificar aqui, né? A gente vive no Brasil a loucura do lançamento de produto. Lança o produto, pega numa região, na região ao lado o produto não pega. Não pega significa o produto não vende numa região do lado da outra região que o produto foi super bem. E aí você chega na empresa e fala assim, por que o produto não vendeu na região? Não vendeu porque o vendedor ou o representante comercial não comunicou o produto na região. Beleza? Sabe? Mas aí veja que você está jogando a responsabilidade da comunicação do produto novo para o vendedor e para o representante comercial, que obviamente tem a obrigação de fazer isso, certo? Mas você tem que falar assim, o que eu, como líder, como empresário, como gestor, faço para que esse produto seja realmente divulgado e quase que gere uma demanda no cliente que está lá na ponta. Veja, esse cliente já está na sua mão, esse cliente já está na sua carteira. Você não pode negligenciar esse processo, sabe? Você não pode, como disse o Raul, terceirizar esse processo. É seu. Você tem que ter controle disso. Nem que você tenha que ter uma pessoa no telefone ligando para todos os seus clientes e mandando uma amostra para o seu cliente do produto novo, sabe? Agora, quando você entende que essa comunicação é parte do seu processo e que a equipe comercial pode reforçar isso, a sua vida fica muito melhor e o seu resultado também. E você vê que... então, imagine que eu chego para a minha equipe e digo, ok, decidimos, nós precisamos comunicar com a nossa carteira de clientes com mais frequência, então eu quero que vocês entrem em contato uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. A maior parte dos vendedores tem um repertório muito, muito fraco. Muito fraco. Então, não sabe nem o que falar, não sabe o que fazer. Aí cria um ciclo que é muito ruim, porque você tem um vendedor que geralmente, quando ele liga, é porque ele claramente quer fazer uma transação comercial. Então, todo mundo fala da importância do relacionamento, mas não existe relacionamento de verdade numa forma que não seja planejada para isso. Ainda mais se eu terceirizar essa responsabilidade para a equipe. Se eu pego e digo, ok, nós vamos entrar em contato com os nossos clientes uma vez a cada 15 dias, por exemplo, usando o nosso exemplo aqui na Venda Mais, vai ter uma única coisa sendo mandada para todo mundo. Eu garanto que essa coisa que está sendo mandada é boa, interessante, etc. Eu coloco o contato, se for, né? Porque a gente defende que você deixe um espaço para personalizar o telefone, o WhatsApp, e-mail da equipe comercial. Então, cada vendedor está mandando, todo mundo está mandando a mesma coisa, mas tem o seu espacinho para colocar o seu contato. E aí o vendedor, ele recebe o que fazer. Ele pode dar feedback, pode dizer, e semana que vem a gente pode... Mas veja aqui, eu tornei a conversa muito mais produtiva, eu alinhei, mas ela está acontecendo. Porque se eu disser para a minha equipe de vendas, todo mundo tem que entrar em contato a cada 15 dias, na terceira vez o vendedor acabou, o repertório já não tem mais o que falar. Mas se eu trago isso para uma central, porque é mais inteligente, né? Tem mais gente falando, você pode votar, dizer, tem 6 ideias para colocar essa semana, olha, qual que nós vamos fazer primeiro, etc. Tem o retorno dos clientes, então
E veja que você otimiza também o trabalho dos teus vendedores. Teus vendedores vão agradecer muito se eles receberem material já pronto para dizer, dispara isso aqui para a tua carteira de clientes. Ou, melhor, eu disparo, certo? E depois, se tiver retorno, vai para o vendedor. Mas eu organizei isso. Então, note que tem uma central de controle aqui e você, que é gestor e gestora, você está pilotando isso, você está coordenando. E você pode, como você está coordenando, você pode direcionar. Então, vamos dizer que eu queira trabalhar um produto, um serviço, tem um lançamento, alguma coisa que está parado, alguma coisa que eu quero reforçar. Eu tenho agora controle sobre isso. Antes, eu precisaria trabalhar, certo? Dizendo, eu tenho que passar pela equipe, a equipe tem que passar para o cliente, quer dizer, demora para chegar lá. Estou dizendo, não, pega direto a ponta e pula, né? Vai direto, e aí os clientes é que começam a criar demanda para os próprios vendedores. Marcelo fala muito de gerir demanda e de gerar demanda. Aqui é uma forma de você gerar demanda. Certo? Deixa a equipe, então, gerir isso, mas eu ajudo a gerar também. E, de novo, eu centralizo, eu torno consistente, porque agora eu sei que vai sair, eu jogo a qualidade lá para cima, eu crio o canal para falar com os vendedores, eu posso direcionar, eu tenho controle, e aí a questão passa a ser o seguinte: vamos dizer que eu mandei o material para o vendedor, ele não está utilizando. Eu tenho uma conversa completamente diferente. Porque se eu tenho 12, 15, 20, 200 vendedores, eu não tenho como controlar todo mundo se eles estão realmente comunicando ou não. Não tem como fazer isso. Agora, se eu estou dando claramente tarefas para fazer, é muito mais fácil de você controlar o processo. E aí eu começo a ter uma proximidade com o dia a dia dos vendedores, que é muito importante. Você começa a ter que monitorar isso melhor e trabalhar melhor, dar feedback melhor, direcionar melhor e fazer ações corretivas quando necessário. Marcelo. Você está ouvindo uma bomba de informação aí que você que está nos ouvindo do outro lado, só o que foi passado aqui nesses primeiros 15 minutos de podcast aqui é o conceito-chave. E eu vou arriscar que eu vou quase que caminhar para o encerramento, porque eu acho que essa informação ela é concisa e é isso mesmo que a gente precisa comunicar. Quando você começar a fazer isso, vai descobrir uma coisa: o seu banco de dados deve estar um lixo, que é o que a gente encontra na maioria das empresas. O banco de dados desatualizado, não tem WhatsApp de tomador de decisão, não tem e-mail atualizado, não tem nada atualizado. E aí você vai ter que virar um gestor mais chato com a sua equipe no sentido de manter o seu banco de dados atualizado. Porque a empresa fala tanto assim, a gente cuida bem dos nossos clientes, mas não cuida bem se o seu banco de dados está um lixo. Isso quer dizer que você cuida muito mal do seu cliente. Mas a gente está lá relacionando. Cara, mas qual o controle que você tem de verdade dessa operação? É baixíssimo se o seu banco de dados estiver horrível. E eu vejo que na maioria das empresas o banco de dados está terrível. Porque muitas vezes o banco de dados também, o sistema não está organizado para isso, né? Então, assim, eu tenho lá, eu vendo numa indústria e eu tenho lá o comprador da indústria, eu tenho lá o cara que utiliza o meu material dentro da indústria, eu tenho lá 2 ou 3 influenciadores abaixo deles que são pessoas importantes. Às vezes o sistema não ajuda a equipe comercial a ter o cadastro desses caras, né? E aí eu não tenho comunicação para passar para ele. Então, mais uma responsabilidade do gestor, que é olhar e falar assim, cara, será que o meu banco de dados, será que meu banco de informações do cliente, vamos ser mais amplo ainda, está realmente atingindo tudo o que eu preciso que atinja, ou tem uma parte que minha equipe comercial está fazendo lá na ponta que eu não sei ou eu não privilegio na organização da informação. Então, quando você fala que vai comunicar diretamente com o cliente, você está falando sobre como o meu banco de dados está sendo bem cuidado ou mal cuidado. Na maioria das empresas, o banco de dados está mal cuidado. Está desatualizado, não tem alguém para gerir esse banco de dados. Custa caro ter alguém para gerir isso. Meu amigo, quanto custa ter um banco de dados que você não consegue falar com os clientes quando você precisa? Então, esse é um outro ponto super importante que fecha um pouco desse assunto, que é preciso ter ferramental, preciso ter a ferramenta para você comunicar com o cliente é um banco de dados atualizado, ferramentas para disparo de e-mail, de WhatsApp, sempre com ética, sempre seguindo todos os padrões de normas que tem no mercado, mas você precisa ter um banco de dados que esteja bem cuidado. Aqui tem um caso bem interessante, Marcelo, estava me lembrando, Carlos Alberto Júlio, que inclusive já veio no podcast aqui, se você não viu, não ouviu, volte lá, que foi um dos muito bons, a gente fez muitos bons, esse aqui foi muito, muito bom, o Júlio é sempre excelente. Mas eu me lembro quando ele era presidente da HSM, a HSM fazia aqueles eventos gigantescos, eles tinham uma empresa que se chamava Maximailing, era uma empresa do grupo. Quando eu estava conversando com ele, uma vez a gente estava dando palestra juntos, a gente estava nos bastidores, nos camarins, e eu perguntei para ele de onde saiu isso, né? E ele falou, Raul, na verdade a gente fazia um trabalho interno
A gente, quando entrava um lead novo dentro da HSM, comprou lá a participação num curso, ligava para descobrir mais pessoas dentro da empresa e mapeava todo mundo dentro da empresa. E falou, entrou uma empresa nova, eu quero saber quem que é o diretor financeiro, quem que é o diretor de RH, quem que é o diretor de logística. Ele queria mapear, e os cargos dele eram todos de liderança, diretoria. Aí ele falou, só que isso para nós, de certa maneira, é um custo, valia muito a pena, porque claramente nós nos beneficiávamos com isso, mas eu pensei, por que a gente não lança isso para o mercado? E eles lançaram uma empresa que, no fundo, era para subsidiar uma iniciativa que já estava sendo feita. Eu achei genial isso. A Amazon faz muito isso. Os caras dizem, precisamos de mais computadores aqui. Vamos lançar uma empresa com capacidade, né? Os caras lançam. Então, o que era para ser uma linha de custo acaba sendo uma linha de lucro, né? E ajuda a empresa, inclusive, a melhorar nisso, porque não estou defendendo isso, mas estou entendendo a lógica e o que eu queria transmitir aqui era a sacada que o Júlio me falou naquele momento foi, Raul, nós somos uma empresa de informação. Todo mundo acha que a gente é uma empresa de eventos. Nós não somos uma empresa de eventos, nós somos uma empresa de informação. E se eu não tiver informação sobre o meu cliente, não consigo fazer corretamente o meu trabalho. Então, essa questão de você olhar banco de dados, certo? O tema de hoje é comunicação, mas como o Marcelo falou, não existe comunicação sem o banco de dados corretamente. E quando eu comunico, eu estou ao mesmo tempo trabalhando os dados, estou trabalhando a informação e isso me ajuda muito. Quando a gente defende, por exemplo, que você cria uma central de inteligência em vendas, uma das coisas que a gente está dizendo, eu quero mais um canal de comunicação com os meus clientes. Eu não quero depender do monopólio do relacionamento vendedor-vendedora com o cliente. Eu quero ter outras opções. A empresa passa a poder se comunicar. E veja que, no fundo, tudo está conectado. A gente está dizendo, informação é hoje o grande mapa, a mina, certo? O mapa da mina é informação. O grande ouro, o petróleo é informação. E a gente tem a informação dentro de casa não sendo tratada corretamente. Quando ela está tratada, eu estou terceirizando isso, não estou criando padrão, não estou criando nada. E aí depois eu sofro as consequências disso. Então, se você trouxer para um assunto mais estratégico, você está dizendo, no fundo, a gente está lidando com informação. Informação é ouro, ok? É poder. Então, trate isso corretamente e faça com que a comunicação com todos os interessados, com a tua equipe de vendas, com prospects, com clientes, receba a mesma atenção. Como o Marcelo falou, às vezes a gente faz super coisas para prospectar novos clientes, entrou, não trata bem. Depois a própria equipe de vendas está fragmentada, a comunicação confusa. Não, internamente, dentro dos próprios departamentos. Então, no fundo, o que a gente está fazendo a comunicação é fluxo de informação. Certo? É isso que a gente está dizendo. Pare para pensar em termos de fluxo de informação e você vai ver que você tem muitas oportunidades de melhoria e de aproveitar coisas que você já tem para potencializar seus resultados. Tá bom? Marcelo, para terminar, comentário aqui para encerrar? Olha, Raul, você sabe que você falou do Júlio, eu vou falar de uma outra empresa de treinamentos também, de palestras, de eventos, que eu falei o ano passado e que eu tive essa sensação muito louca, sabe assim? Eu fui perguntar com eles, eu falei, cara, como é que vocês vendem, né? Eles sempre vendem muitos eventos, eu não vou falar quem é, sempre vendem muitos eventos para muita gente. E ele falou assim, nós temos X mil clientes no nosso banco de dados, sendo que X mil são empresas e X mil são executivos e profissionais que trabalham nessa empresa ou em outras empresas. A cada evento entram tantos clientes aqui no nosso banco de dados e, ao mesmo tempo, vários clientes se descadastram no banco de dados. A gente tem um ganho de banco de dados de X%. E eu fiquei olhando e falei, caramba, cara, olha o nível de controle que ele tem do banco de dados dele. Porque parece que o cara que vende eventos, ele tem que ter esse controle, né? Você falou do Júlio lá, da HSM e tudo isso, mas na verdade é que a empresa que vende produto, muitas vezes ela desvaloriza esse banco de dados, né? Ela subvaloriza esse banco de dados, porque ela acha, não, é o produto que vende, é a equipe comercial que vende, mas o cara que vende eventos com frequência, ele tem noção de que se ele não tiver com isso atualizado, quem sabe ele não venda o próximo evento. E você que trabalha com um produto ou serviço, quem sabe você não venda seu próximo lançamento ou você não revenda os seus produtos se o seu banco de dados não estiver atualizado. Muitos anos atrás a gente trabalhava com uma construtora em outra vida minha, quando eu tinha agência de marketing direto, e eles, na época, estavam gastando $1 milhão por ano em propaganda, tá? E a gente fez os cálculos de que se 10% da base de clientes deles que já tinha comprado um imóvel
recomprasse, ou seja, 1 a cada 10 estivesse se mudando e na hora de se mudar escolhesse o imóvel deles, eles não precisavam mais fazer propaganda, não precisavam mais investimento em marketing, mas eles não tinham cadastro de clientes, não se comunicavam com eles, quer dizer, tipo, a gente volta a falar sobre isso. Meu último comentário em relação a isso seria o seguinte: a gente às vezes fica olhando e achando que o cliente é o centro do negócio. Lembre que não adianta só o cliente. A questão é a informação que você tem sobre o teu cliente. Pare para pensar nisso. Esse é o pensamento de hoje. Qual é a informação que eu tenho sobre este cliente e como eu estou trazendo isso para dentro para poder depois voltar com coisas que nos diferenciam, que agregam valor e que fazem com que eu realmente aproveite o potencial desse cliente. Quando eu falo que a equipe de vendas tem que relacionar com o cliente, pare para pensar no fundo o que está acontecendo. Está tendo uma troca de informação ali. E a gente está dizendo, assuma um pouco mais o controle disso, tenha uma postura mais proativa e mais estratégica. Você vai ter resultados melhores. Ok? Marcelo, alguma outra coisa? Terminamos? Raul, repete, por favor, essa frase, porque esse foi o fechamento mágico do que a gente falou hoje. O importante não é o banco de dados do cliente, não é o cliente, é a ação que você tem sobre o cliente. Golaço de placa, sensacional, porque isso acho que resume muito, muito bem o que foi falado aqui. Que frase é essa? Perfeito, que bom. Que bom. É difícil agradar o Marcelo, então, mas hoje eu consegui. Aí, então, tipo, a Nicole e o Gabriel estão rindo lá, tipo, consegui, tipo, uma citação. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado, né? Lembre de curtir, de compartilhar e de comentar. Lembre que a Venda Mais é a empresa que mais faz treinamentos de vendas na América Latina. Então, e a gente gosta de todo tipo de cliente, tá? Então, não, é só para multinacional, só para... Não, nós gostamos de empresas que queiram melhorar a sua equipe de vendas. Na verdade, nossa paixão é essa. Seja pequena, média ou grande, nossa missão é sempre a mesma. Então venha participar com a gente dessa missão, tá bom? Grande abraço, obrigado, boas vendas e até o próximo podcast.